Olá, eu me chamo Rafaela e sou professora virtual do curso Step One. Jesus não apenas conhecia as Escrituras, ele vivia por elas. Em cada decisão, em cada confronto, ele recorria à palavra como sua maior autoridade. Nesta aula, vamos aprender com o próprio Mestre como a meditação nas Escrituras pode transformar nossa mente, fortalecer nossa fé e nos conduzir a um relacionamento mais profundo com Deus. Vamos juntos descobrir o poder de ruminar a palavra, com os lábios, a mente e o coração. Ao caminhar com Jesus, Mateus percebeu algo marcante. O Mestre conhecia profundamente as Escrituras, e mais do que isso, ele vivia por elas. Em vários momentos do seu evangelho, Mateus mostra como Jesus tratava a palavra de Deus como sua autoridade máxima. Um exemplo claro está lá em Mateus 4, 1 ao 11. No deserto, diante das tentações do diabo, Jesus não usou argumentos humanos nem demonstrações de poder. Em vez disso, respondeu com firmeza: "Está escrito", citando o livro de Deuteronômio. A palavra era sua arma espiritual, viva, eficaz, suficiente. Mais adiante, em Mateus 22, 37 ao 40, quando perguntam qual é o maior mandamento da lei, Jesus resume tudo com profundidade e simplicidade. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele não apenas conhecia as Escrituras, ele aplicava cada palavra como base para viver, ensinar e servir. Esses momentos revelam algo poderoso. Meditar na palavra é essencial para a vida cristã. Deus mesmo disse isso a Josué. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Josué 1:8. No hebraico original, a palavra usada para meditar traz a ideia de murmurar, repetir em voz baixa, como quem fala com Deus enquanto caminha, ora ou reflete. É uma prática que envolve mente, coração e até a boca, um diálogo íntimo com o Senhor. Na tradição judaica, essa meditação não tem nada a ver com esvaziar a mente, como em algumas práticas orientais. Pelo contrário, o objetivo é se encher da palavra de Deus. É refletir, repetir, ruminar as Escrituras até que elas se tornem parte da nossa vida. É como alimentar o espírito. Assim como o corpo precisa de comida, a alma precisa da palavra. É ela que fortalece a fé e sustenta o coração nas batalhas do dia a dia. Como Jesus mesmo disse, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Mateus 4:4. Ou seja, a meditação cristã é ativa. A gente não busca o nada, a gente busca o verbo, a palavra viva, a presença de Cristo. Meditar para nós é mergulhar na verdade de Deus até que ela molde quem somos. É encher a mente com o que é eterno e deixar que isso transborde no nosso jeito de viver. Afinal, seguir Jesus é se tornar como Ele, alguém que não apenas conhece a palavra, mas vive por ela. Tópico 3.1 – A palavra que revela Deus. Neste tópico, vamos entender como a Bíblia foi formada, por que ela é tão central para a fé cristã e como ela nos aproxima do coração de Deus. A Bíblia não é apenas um livro, é a palavra de Deus. Tudo o que cremos, ensinamos e buscamos viver tem sua base nos ensinamentos contidos nela. O próprio nome Bíblia vem de uma palavra que significa coleção de livros, ou seja, uma verdadeira biblioteca divina reunida em um só volume. Para quem segue a Jesus, a Bíblia é a nossa referência mais segura. Ela é a verdade que nos guia, corrige, ensina e fortalece. Como está escrito em 2 Timóteo 3:16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Não foi escrita por homens qualquer, mas por pessoas que, inspiradas pelo Espírito, viveram experiências reais com o Senhor e registraram essas verdades para que nós também pudéssemos conhecer a vontade de Deus.
E mais, a Bíblia revela uma pessoa. Cristo é a palavra viva de Deus. Quando abrimos as Escrituras, não estamos apenas folheando páginas antigas, estamos nos encontrando com Jesus. O Evangelho de João começa dizendo que a palavra já existia desde o princípio, que estava com Deus e era Deus, e que essa palavra se fez carne e habitou entre nós. João 1:1 e 14. Isso muda tudo, porque no fim das contas não se trata de uma religião, trata-se de um relacionamento real com Deus, e Ele escolheu se revelar a nós por meio da sua palavra. Agora, um pouco de contexto. A Bíblia que temos hoje nem sempre teve esse formato de livro encadernado. No passado, as escrituras eram escritas em rolos de couro ou papiro, que podiam ser desenrolados para leitura. Cada rolo trazia um único livro, como o rolo de Isaías ou da Torá, e eram copiados à mão com um cuidado impressionante pelos escribas. Isso mostra o quanto o povo de Israel valorizava a palavra e sua preservação. Foi nesse formato que Jesus leu as Escrituras na sinagoga, como vemos em Lucas. Foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías e, desenrolando-o, encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Lucas 4:17 ao 19. Com o tempo, a Bíblia foi sendo organizada em duas grandes partes: o Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, que conta a história do povo de Deus antes de Cristo, e o Novo Testamento, ou Nova Aliança, que apresenta a vida, os ensinamentos de Jesus e o nascimento da Igreja. Você sabia que, originalmente, a Bíblia não tinha capítulos nem versículos? Isso mesmo. Essas divisões que usamos hoje para facilitar a leitura e o estudo foram adicionadas muito tempo depois. A organização em capítulos surgiu por volta de 1227, proposta pelo arcebispo inglês Stephen Langton, e acabou sendo adotada nas traduções que vieram depois. Mais tarde, no século XVI, o impressor francês Robert Estienne, também conhecido como Stephanus, teve a ideia de numerar os versículos. Em 1551, ele publicou a primeira edição do Novo Testamento com essa divisão, parecida com a que temos hoje. Essas ferramentas são super úteis para encontrar e citar trechos da Bíblia, mas é importante lembrar que elas não faziam parte do texto original. Por isso, ao ler ou interpretar um versículo, é sempre bom considerar o contexto completo em que ele foi escrito. Também vale saber que os livros da Bíblia não estão em ordem cronológica, mas organizados por temas e gêneros literários. É como se fosse uma biblioteca dividida por seções: lei, poesia, profecia, história. Cada parte revela um aspecto da história de Deus com a humanidade. Você sabia que a forma como o Antigo Testamento é organizado varia entre judeus e cristãos? No judaísmo, as escrituras são chamadas de Tanakh, uma sigla que representa 3 partes principais: Torá, a lei, Neviim, os profetas, e Ketuvim, os escritos. A Torá inclui os 5 livros de Moisés, como Gênesis e Êxodo. Já os Neviim reúnem livros históricos e proféticos, como Josué, Juízes, Isaías e Jeremias. E os Ketuvim trazem textos poéticos e de sabedoria, como Salmos, Provérbios e Daniel. Essa divisão mostra como os judeus organizam e valorizam cada parte da revelação de Deus. Em Lucas 24:44, Jesus faz uma declaração muito significativa. Ele diz que tudo o que estava escrito sobre ele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, precisava se cumprir. Com isso, Jesus está se referindo justamente à forma como os judeus organizavam suas escrituras, a mesma divisão do Tanakh. Ao mencionar essas 3 partes, ele não só confirma essa estrutura, como também mostra que toda a Bíblia, desde o começo, apontava para ele. Tudo fazia parte de um plano maior: revelar o Messias. Na tradição cristã protestante, o Antigo Testamento é composto por 39 livros, organizados de forma um pouco diferente da Bíblia hebraica. Esses livros são agrupados em 4 grandes seções.
Primeiro, temos o Pentateuco, que narra a criação do mundo, a história dos patriarcas da fé e a aliança de Deus com Israel. O termo Pentateuco é equivalente à Torá e se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois vêm os livros históricos, que relatam a jornada do povo de Israel na Terra Prometida, desde a conquista, passando pelos juízes e reis, até o exílio e o retorno. Ao todo, são 12 livros. Em seguida, temos os 5 livros poéticos e sapienciais: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos, que trazem reflexões profundas sobre a vida, a fé e a busca por sabedoria. Por fim, temos os livros proféticos, que comunicam mensagens poderosas de juízo, chamado ao arrependimento e esperança na restauração. Ao todo, o Antigo Testamento contém 17 livros proféticos. 5 são classificados como profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, por sua extensão e profundidade. Os outros 12 são conhecidos como profetas menores, não por serem menos importantes, mas por serem mais breves em conteúdo. Essa divisão nos ajuda a enxergar passo a passo como Deus foi conduzindo a história até a chegada de Cristo. O Novo Testamento é composto por 27 livros, também distribuídos em 4 grandes seções principais. Primeiro, temos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram a vida, os milagres e os ensinamentos de Jesus. Cada um foi escrito com ênfases diferentes, voltadas a públicos distintos. Mateus escreveu principalmente para judeus, apresentando Jesus como o Messias prometido. Marcos direcionou sua mensagem aos romanos, destacando a ação e a autoridade de Jesus. Lucas escreveu para os gentios, especialmente os gregos, ressaltando a humanidade de Cristo. E João escreveu para a igreja em geral, enfatizando a divindade de Jesus e sua relação com o Pai. Em seguida, temos o livro histórico de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o mesmo autor do terceiro evangelho. Ele narra o início da igreja e como a mensagem de Jesus começou a se espalhar pelo mundo, a partir de Jerusalém até os confins do Império Romano, por meio da ação do Espírito Santo e da missão dos apóstolos, especialmente Pedro e Paulo. Na sequência, temos as epístolas, um conjunto de 21 cartas escritas pelos apóstolos e líderes da igreja primitiva. Elas foram direcionadas a indivíduos e comunidades cristãs, com o objetivo de orientar, corrigir e fortalecer a fé dos primeiros cristãos. As epístolas tratam de questões doutrinárias, ética cristã e desafios vividos pelas igrejas do primeiro século. São divididas em 2 grupos: as 13 epístolas paulinas, escritas por Paulo, e as 8 epístolas gerais, escritas por outros apóstolos, como Pedro, Tiago, João e Judas. E por fim, temos o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Essa revelação profética encerra o Novo Testamento com visões poderosas sobre os últimos tempos, o juízo final e, acima de tudo, a vitória definitiva de Cristo sobre o mal e a esperança gloriosa que aguarda os que permanecem fiéis. Juntos, esses livros narram a história da nova aliança de Deus com a humanidade, estabelecida por meio de Jesus Cristo. Agora, em relação aos chamados livros deuterocanônicos, a Igreja Católica os reconhece como parte da Bíblia Sagrada. São eles: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, ou Sirácida, Baruque, 1 e 2 Macabeus, além de acréscimos aos livros de Ester e Daniel. Já a tradição protestante não os inclui em seu cânon, considerando-os apócrifos, pois não faziam parte do cânon hebraico, o Tanakh. Com base em Romanos 3:2, que afirma que aos judeus foram confiadas as palavras de Deus, os reformadores optaram por seguir a mesma coleção de livros do Antigo Testamento utilizada pelos judeus. Há ainda os chamados livros extrabíblicos, como o Livro dos Justos e os livros das crônicas dos reis de Israel e de Judá, que são mencionados nas Escrituras,
mas não fazem parte do cânon bíblico. Provavelmente tratavam-se de registros históricos utilizados na época, mas que não foram preservados nem reconhecidos como escritura inspirada. E como começar a ler a Bíblia? Nossa sugestão é que você comece pelo Novo Testamento, especialmente pelos Evangelhos. Antes de começar, tire um tempinho para orar, pedindo a Deus que te ajude a entender o que vai ler. Não precisa ter pressa. Mais importante do que ler muito é ler com atenção e deixar que a palavra fale com você. A chave é transformar essa leitura em um hábito. Ler um pouco por dia, com constância, vai trazer crescimento real. Talvez você pense, mas minha rotina é tão corrida. Sim, a vida é agitada, mas dá para começar com pequenas escolhas. Acordar um pouco mais cedo, reduzir o tempo nas redes sociais ou rever o que realmente tem prioridade no seu dia. A Bíblia não é só um livro que a gente lê, é um livro que nos lê. Ela nos confronta, nos consola, nos transforma. E quanto mais você mergulha nela, mais você conhece o coração de Deus. Porque no fim, não se trata de encaixar a Bíblia na sua vida, mas de deixar a palavra ocupar o centro da sua vida. Por fim, ler e meditar em livros escritos por homens e mulheres de Deus é uma prática que faz toda a diferença na caminhada cristã. Esses livros nos ajudam a entender melhor a Bíblia, fortalecem nossa fé e nos inspiram a viver mais perto de Deus. Através das experiências e ensinamentos desses autores, somos desafiados a crescer, refletir e dar passos mais profundos na vida espiritual. Na apostila, a gente separou uma lista com várias leituras que recomendamos. Dá uma olhada lá. Meditar na palavra é mais do que um hábito. É um caminho de comunhão com Deus e transformação interior. A Bíblia é viva, e ao nos aproximarmos dela com fé e constância, somos fortalecidos, guiados e moldados à imagem de Cristo. Que você continue essa jornada com o coração aberto e a Bíblia sempre por perto. Deus quer falar com você, basta dar o primeiro passo. Nos vemos na próxima aula.